Olá, queridas e amáveis pessoas do YouTube, sejam bem-vindos para mais um vídeo, dessa vez um meio react, mas eu já explico. Antes de tudo, esse canal precisa da sua ajuda, né? Então se você puder deixar um like, um comentário, se inscrever durante o período que você estiver vendo o vídeo e curtir o canal, gostar do canal, não precisa esperar até o final, vai que você tem que sair no meio do canal, não sei que você tem que assistir o vídeo todo, não sei se o vídeo ficar muito longo, mas se você gostar do conteúdo, qualquer engajamento me ajuda e ajuda bastante o crescimento do canal. Beleza? Então, tava na internet, como todo mundo, perdendo tempo pelos vídeos curtos. Tava lá no TikTok do Instagram, que é o Reels, e eu vi um vídeo do Só Um Minutinho, que é um programa muito legal, um MesaCast, mas eles fazem outras coisas de humor, né? Eu acho, na internet, que é do Ed Gama e o outro rapaz, eu esqueci o nome, desculpa, mas se eu não me engano, os dois são do Porta dos Fundos, né? E eu vi um vídeo muito engraçado deles, fazendo piada e brincando com a meteorologia, né? Eu achei muito bom, inclusive, se vocês gostam de humor, gostam dessas entrevistas, gostam... Eles fazem um conteúdo bem parecido, na minha visão, eu acho, com o Guaraná Antártica lá, né? Aquele canal do Guaraná Antártica. Então eu falei, caramba, esse vídeo é muito legal, muito engraçado. Eu acho que é muito interessante pra gente discutir alguns conceitos importantes que são sobre meteorologias e alguns outros campos científicos que geram um pouquinho de dúvida sobre como eles funcionam. Então eu gostaria de usar esse react, esse vídeo deles, pra gente conversar um pouco sobre isso. Então vamos lá, primeiro vamos ver o vídeo, que o vídeo é bem curtinho e bem legal. É deles entrevistando o Daniel Furlan, do TV Quase, que eu já acompanho. Eu não acompanho tanto só um minutinho. O máximo que eu sei é sobre vídeo curto. Por isso que eu falei que é tudo achismo que eu falei sobre eles. Porque eu não vejo os vídeos completos deles. Mas o Daniel Furlan lá da TV Quase, muito bom, um canal de comédia excelente também. Voltou com Falha de Cobertura, que é um programa onde eles fazem uma sátira das mesas de futebol e que é excelente, mesmo que você não goste de futebol, cara. É excelente. Inclusive, você como brasileiro, você vai amar. Você gostando da seleção ou não gostando da seleção, sendo os dois, né? Putz, esqueci de... Olha, o YouTuber que esquece de multar o WhatsApp. Você que gosta ou não gosta da seleção brasileira, vai amar o vídeo deles, que é uma das pérolas nacionais incríveis, que é o vídeo sobre o 7-1, cara. O vídeo do Falha de Cobertura sobre o 7-1 é uma das melhores coisas que o humor brasileiro já fez. É excelente, é muito bom. Então vamos lá pro vídeo? Depois a gente conversa. O meteorologista fala assim, mínima de 17 graus, máxima de 38. Ué, Assim é moleza assim trabalhar. eu sou meteorologista. Assim eu sou meteorologista. 50% de chance de chuva. Que é a mesma coisa que o cara fala assim: pode ser que chova, pode ser que não. Aí você fala, caralho, esse aí estudou. Meteorologista é muito corporativista. Porque até quando ele bota a temperatura, ele ainda criou um bagulho chamado sensação térmica. Foda-se, ainda tem a sensação Tá térmica. 32 graus com sensação térmica de 36. Quem é que faz essa medição da sensação térmica? Eu acho que hoje é a Maju Coutinho. Eu nunca entendi o conceito, eu sei que é uma ignorância minha, mas da sensação térmica. Que eu achei que os números dos graus Celsius ou Fahrenheit já fosse uma expressão. De sensação térmica, exatamente. Essa sensação ela pode ser traduzida pelo número 40, quando tá muito quente. Isso já não seria sensação térmica? Já. Não foi feito Na pra minha isso? opinião, Essa escala não Mas foi isso. feita pra isso? E se a sensação térmica for na opinião da pessoa, por exemplo, da própria Maju? Acabei de ter uma sensação térmica agora, pessoal. Vai chover, mais tarde. Leva guarda-chuva. Porque nessa época agora, o meteorologista fala assim, Muito bom, cara. Muito bom. Cara, primeira coisa. Isso é uma coisa que acontece, eu acho. E agora não é zoando eles, tá ligado? Eu vou usar a brincadeira deles, que é excelente, pra falar isso. Não é uma crítica nem nada. Só tô querendo aproveitar pra falar sobre ciência, tá ligado? Pra falar sobre essas áreas. A meteorologia, assim como outras áreas, como a biologia, como a nutrição, que tá dentro da biologia, elas são ciências diferentes. Diferentes no sentido do seu material de estudo, do seu objeto de estudo e do sentido das respostas que elas dão. Quando a gente trabalha com ciência, a gente trabalha muito fixo, principalmente na escola ainda, e por isso que tem pessoas falando sobre isso, por isso que a gente tem
intervenções e divergências pedagógicas para falar sobre uma ciência maior, que é muito daquela ciência positivista. Positivista no sentido de dar respostas fixas, de que a ciência, se ela não der uma resposta 100% exata, se ela não der um corpo, se ela não formar uma lei, como lei de Newton, como lei da gravidade e tudo mais, ela não é ciência. E o que acontece? Muitas áreas da ciência não funcionam assim. Não funcionam como a física. Nem por isso elas deixam de ser ciência. Porque elas não trabalham com coisas fixas. Como, por exemplo, a biologia. A biologia, cara, trabalha com a vida. A vida é diversa, a vida é diversidade, a vida é mutações. A vida, igual eles falaram, a sensação térmica é a questão de envolvimento da nossa pele. Porque como a nossa pele, como o nosso corpo trabalha com calor e troca calor e sente a troca de temperatura, pode ser diferente de como está a temperatura no planeta mesmo. Então, por isso que a gente tem a questão da sensação térmica. A sensação térmica vai ser diferente da temperatura, porque a sensação térmica é como o meu corpo, como o nosso corpo, como o corpo de outros animais, como o meu gatinho que está aqui do lado, ele vai sentir. Porque imagina, tá 30 graus, certo? Mas um animal que é envolvido por pelos, o calor, a troca de temperaturas, a relação dele com o ambiente vai ser muito diferente de 30 graus. Assim como um animal que vive no mar. O mar tem outra temperatura, tá em outro tipo de movimento molecular. Entende? Então, e outra coisa, esse tipo de ciência, ele vem sido há muitos anos trabalhado de maneira ruim pelo jornalismo, certo? Ele vem trabalhando de uma maneira ruim no sentido de cada vez mais nós temos menos jornalismo científico especializado nisso. E cada vez mais a gente não tem coluna de cientistas falando sobre isso. Isso leva que a ciência, muitas vezes, principalmente essas ciências que trabalham com questões mais humanas, sejam reportadas para o público de maneira ruim. Quer ver um exemplo? Vou entrar na nutrição. A nutrição, cara, é uma ciência muito importante e muito complexa. E ela é uma ciência que precisa de muito tempo. Porque, por exemplo, se eu quiser falar sobre um tipo de dieta, não sei qual que é a dieta da moda. Um cara quer fazer um experimento sobre low carb. Com todo respeito a low carb, isso não é uma ofensa, nenhum low carbozeiro, nada de... Só peguei low carb porque veio na minha mente. Cara, pra ele conseguir fazer uma dieta e ter dados fidedignos e realmente ter dados que vão te ajudar e vão me ajudar, vai levar muito tempo. Ele não vai conseguir fazer essa dieta em 6 meses. Ele não vai conseguir fazer essa dieta em 1 ano. Ele vai precisar de muito tempo. Porque ele vai ter que acompanhar, porque a dieta é algo que nos muda, mas muitas vezes a gente precisa ter tempo para entender essas respostas. Muitas vezes a gente tem um problema de colesterol e tudo mais, e por não cuidar da nossa saúde, a gente acha que é de um dia pro outro, mas na verdade pode ter sido 5 anos de uma dieta que você não estava se alimentando tão bem. Entende? Muitas vezes você vai pro médico e tá mal, é porque, cara, há 10 anos você não tá cuidando da sua alimentação. E o seu corpo foi resistindo, e só teve consequências há 10 anos depois. Entende? Então, quando o nutricionista faz um estudo, esse estudo demora. Só que é lógico, pela lógica da ciência, talvez no meio do caminho ele vai soltando pré-prints, que são resultados momentâneos. Só que acontece, muitas vezes os jornalistas, para ter um clickbait, para ter uma notícia, para ter acesso, pega esses pré-prints que não são conclusivos ainda, e infelizmente o jornalista pode fazer isso não por conta dele, porque ele é um trabalhador, mas porque o editor, a editorial mandou, e ele não tem noção de ciência, não porque ele é burro, mas porque ele é um jornalista, ele não é biólogo, ele não é nutricionista, e ele tem que fazer a matéria muito rápido para conseguir clique, então ele não tem nem tempo para estudar, porque às vezes o jornalista ele não é formado, mas quando ele vai trabalhar numa coisa, ele vai ler um livro, ele vai ver uma pesquisa, mas o cara nem tem tempo para trabalhar, que ele vai ler aquela notícia, ele não vai entender muito bem, aquilo são resultados no meio do caminho, dele vai lá e coloca a notícia. Ovo faz mal para a saúde. Mas foi um experimento, cara, que vai durar mais 8 anos ainda.
tá ligado? E você tem os resultados no começo, tá ligado? Daí depois o que acontece? Passa uns anos, sai outro pré-print com outros dados, outros resultados, daí vem a notícia. Ovo faz bem pra saúde. Daí a população fica meio louca. Pô, um dia vai bem, outro dia não faz mal. É porque a maneira que tá sendo comunicada não é muito boa. Porque é uma ciência que leva tempo e leva muitos estudos. E não é só um estudo com alimentação de ovo ou de low carb que vai definir que é bom ou ruim ou mal. A gente vai precisar de vários outros estudos que também vão levar tempo. Entende? Então, existem alguns tipos de ciência, alguns tipos de corpos de conhecimento que precisam de tempos e de dados. E como é, por exemplo, da meteorologia. Inclusive, eu até preparei aqui um quadrozinho só pra gente conversar um pouquinho para me falar disso. De que a meteorologia também é um tipo de ciência que precisa de muito tempo. É um tipo de ciência que trabalha com alguns conceitos que são impossíveis de eu dar respostas prontas. Então, para ilustrar disso, eu até trouxe aqui para a gente conversar sobre a diferença do que é clima e tempo. Então, por exemplo, eles estavam falando muito ali da previsão do tempo. E o que é a previsão do tempo? A previsão do tempo são a previsão da condição do momento. Então, até escrevi ali, são condições atmosféricas e dos fenômenos naturais em um curto tempo. Então, o tempo, ele é quando eu tento prever como estarão as condições atmosféricas e os fenômenos naturais em um certo curto tempo. Então você nunca vai ver previsão do tempo do mês que vem. Você nunca vai ver previsão do tempo de dezembro. Você nunca vai ver previsão do tempo do ano que vem. Por que você nunca vai ver previsão do tempo? Porque os meteorologistas não conseguem fazer isso? Porque os meteorologistas não têm conhecimento por isso? Não. Mas porque o tempo, cara, o tempo, ele é influenciável, ele é influenciado por tantas variáveis, eu não consigo definir o que vai acontecer daqui a uma semana, porque eu não sei o que vai definir. Porque o tempo é definido por gases, por ar, por temperatura, por movimento, por vento, entende? São tantas coisas que estão envolvidas na previsão do tempo, eu não tenho como saber. E são tantas coisas que estão envolvidas dentro da previsão do tempo, que é impossível fazer um método, um tipo de previsão que vai fazer 100% da previsão. Não porque o meteorologista não consegue, porque é impossível. Inclusive, isso leva ao que a gente chama de efeito borboleta, que foi um tipo de explicação dada pelo Edward Lorenz, um cara que estava trabalhando com meteorologia no século passado e fez esse tipo de explicação para tentar te ilustrar de maneira ilustrativa, para fazer uma historinha dentro da teoria do caos, para você entender meteorologia. Porque meteorologia é uma coisa caótica. Caótico não no sentido bagunçado, caótico no sentido científico de que tantas coisas influenciam o tempo que é impossível prever com 100% de certeza como que vai ser o tempo. Porque a gente ainda não tem tecnologia e talvez nunca tenhamos tecnologia suficiente para saber ao mesmo tempo quais são todos os fenômenos que estão influenciando na mudança do tempo. É impossível. São tantas coisas que influenciam e às vezes são coisas tão pequenas, são variáveis que muitas vezes a gente acha que não influencia, que o tempo é algo totalmente complicado de se prever. Aí vem a história do efeito borboleta, né? Que é a historinha de que um bater de asas de uma borboleta no Brasil pode causar um furacão nos Estados Unidos. O que essa historinha tá querendo dizer? É uma historinha, é um jeito de eu explicar algo complexo com uma historinha interessante, né? E a gente até trabalha outras histórias em cima disso. Tá falando, cara, é tanta coisa que influencia o tempo que uma coisa que eu nunca imaginava, como por exemplo bater uma borboleta, o que tem a ver um bater de borboleta com furacão, pode causar um furacão. Ele tá querendo dizer, cara, é tanta coisa absurda, é tanta coisa que a gente nem sabe, é tanta coisa que a gente não consegue prever, é tanta coisa que a gente não consegue calcular, que o tempo muda. E é por isso que a gente trabalha com variáveis. E por isso que a gente trabalha com projeções. A previsão do tempo é sempre uma projeção. Ela é um tipo de projeção que é baseado nas estatísticas que nós temos agora, baseado nos números que nós temos agora. Eu acho
que a chance, eu acho no sentido meteorológico, né? A chance de ser chuva é 50%. Ah, mas por que o cara fala 50%? Porque é matemático. Pode ser que daqui 8 horas o movimento dos ventos mudem, as massas de ar mudem, correntes marítimas mudem e não tenha chuva. Porque mudou. Só que na hora que eu fiz a previsão, tava de um jeito. Daí vai passando horas e horas e horas e horas e mudou tudo. Daí chove. E é por isso que você nunca vai ver os caras tentando prever o mês que vem, tá ligado? E isso é questão de tempo, a gente tem que levar em consideração. É isso. É muito importante a gente ter esse conhecimento para entender que a previsão do tempo é uma informação para te ajudar e é uma projeção, não é uma afirmação. Não é uma afirmação 100%. É só uma previsão, uma projeção do que talvez vá acontecer com o conhecimento e com as variáveis que nós temos no momento. Essas variáveis podem mudar. Então, ela serve para a gente se preparar. Então, por exemplo, 50% de chance de chuva. Leve o guarda-chuva. Pode ser que não chova, mas é uma preparação, tá ligado? E isso é diferente de clima. O clima já é um conceito mais abrangente, porque é baseado num mais generalizado e num período maior de tempo. Então, o clima, eu posso estabelecer um padrão. Eu posso estabelecer algumas regras, porque eu estou falando do longo prazo. Então, quando eu falo de um clima, eu estou falando de um longo período e como aquele lugar no mundo tem uma variação de tempo naquele longo período. Eu, por exemplo, sempre falo do Natal, né? Pensa no Natal. Consigo falar como vai ser a temperatura no Natal? Não. Consigo falar se vai ter chuva? Não. Consigo falar sobre a umidade do ar? Qual que vai ser a umidade do ar? Não. Mas a gente estudou tanto o período de dezembro, o período de janeiro. A gente estudou tanto o verão, que é a época que a gente tá no Natal, que eu tenho algumas estatísticas que eu posso, com certeza, falar umas coisas que provavelmente irá acontecer. Então, por exemplo, estudando o verão brasileiro, a gente sabe que o verão brasileiro é quente e úmido. Então eu posso falar com grande certeza que a temperatura não vai estar abaixo de 20. Lógico, aqui eu tô falando de uma generalização. A chance de chuva é muito grande, a umidade do ar é muito grande, então eu posso falar com certeza que essas variáveis atmosféricas vão acontecer. E isso é um clima. Então, durante dezembro, durante janeiro, eu posso falar com certeza que a temperatura vai ser alta, que a umidade vai ser alta e a grande chance de chuvas, tudo mais. Entendeu? Então, o tempo é quando eu tô falando de um curto período de tempo, tô falando de um curto período da atmosfera, e o clima é quando eu tô falando de um grande. Por isso que quando a gente fala de clima, a gente fala das estações. Então, no Brasil, normalmente, a gente tem, e eu tô falando do Brasil tropical, porque a gente ainda tem o Brasil temperado, que vai ser diferente, mas tô falando do Brasil tropical numa generalização. A gente tem, baseado nos estudos, que o inverno é seco e frio e o verão é quente e úmido. Mas a gente já vem vendo mudanças nesse clima e nesse tempo pelo que a gente chama de aquecimento global, ou se você preferir, mudanças climáticas, né? Cada ano que passa, principalmente aqui no Brasil tropical, a gente tem invernos cada vez mais quentes e invernos cada vez mais úmidos do que eles deveriam ser. A gente vê um volume de chuvas muito maior do que deveria há muitos anos. É isso que a gente chama de mudanças climáticas, que vão mudando com o clima. Por quê? Ao subir a temperatura do planeta, todas essas variáveis que eu falei para você, todas essas variáveis que influenciam no tempo, elas estão mudando também. E aí vai mudando o clima, vai mudando o tempo. Tanto que a gente já começou a ter estudos, e não é 100%, 100% parte do martelo, mas a gente já está começando a entender que o maior número de tempestades no sul, que infelizmente estão levando o povo a sofrimento daquela região, o maior número de ciclones provavelmente está influenciado pelas mudanças climáticas. As mudanças climáticas estão mudando diversas variáveis naquela região do país que estão fazendo com que tenha um maior número de chuva, um maior número de umidade e um maior número de eventos naturais, como por exemplo de ciclone.
Por exemplo, a gente tem também a região norte. A gente tá passando cada vez mais por uma região que chovia tanto. Cara, teve algumas estatísticas de chuva nesse ano que é assustador. A região norte que eu estou falando, a região norte especificamente da floresta amazônica. Me referi à região norte como um todo, como se fosse a mesma coisa, me desculpe. Eu estou falando da floresta amazônica que a gente está com problema de seca. Tem umas variáveis, pesquise depois, vá atrás depois. Eu não vou lembrar os números, mas eu vi por cima. De chuva intenso. O número de chuvas em setembro foi muito abaixo do esperado e do recomendado. Então, a gente já está começando a ver também mudanças climáticas no norte. Então é por isso que a gente fala sobre tanto mudanças climáticas e é por isso que a meteorologia é uma ciência tão importante, apesar dela muitas vezes não dar uma resposta de 100%. Tudo bem? Esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham gostado dessa mistura de, não sei se eu posso chamar de aula, metade react, mas é uma mistura que eu quis fazer, eu quis usar o react como desculpa pra gente discutir um assunto muito importante, beleza? Se você gostou, não esquece de deixar o like, não esquece de comentar, não esquece de se inscrever no canal. Eu vou ficando por aqui, até uma próxima e tchau!